que nós estamos falando sobre disciplina de filhos, e disciplina de filhos no nosso auditório, porque pais não imaginam a dificuldade que você cria, o empecilho que você cria para que o seu filho seja aquilo que Deus quer que ele ou ela sejam, por falta de disciplina. A obra da salvação, a obra de nós recebermos o perdão do nosso pecado e de recebermos o Espírito Santo e nos tornarmos filhos de Deus, isso é uma obra de graça. Jesus fez tudo e você recebe, você aceita, entregando a sua vida para Ele ser Senhor. Mas a partir dali vem uma parte onde a nossa decisão e o nosso esforço é prioritário. Chama-se o processo da santificação. O processo de sermos moldados. A criança, mesmo antes de ser cristã, mesmo antes de tomar a decisão, que tem uma vida de disciplina, que aprende através da disciplina dos pais a ser uma pessoa autodominada, autodisciplinada, vai ter muitas vezes mais chance e oportunidade e facilidade na sua santificação do que aquela criança que não teve essa disciplina e se tornou um adolescente, um jovem, um adulto sem disciplina. Por isso, Deus, muito antes de falar sobre salvação, Ele fala sobre a disciplina de crianças e jovens e adolescentes, porque Deus entende que se não houver essa base na vida, no caráter do ser humano, vai ser muito difícil ele seguir Jesus no processo da santificação. Por isso, é que Deus diz através de Salomão, que a pessoa que não disciplina o seu filho, consente com a sua morte. São palavras pesadas. Hoje nós não gostamos muito dessas palavras. Nós hoje temos uma geração que tem sido criado, na sua maioria, sem disciplina. E cada geração que vem com menos disciplina. Nós somos uma geração que vive pelas emoções, o que dá no coração é o que nós fazemos. Nós temos uma geração enorme que está morrendo para as drogas, para a imoralidade, para a preguiça, que não consegue nem os seus alvos na vida, não consegue manter um contrato no seu casamento, não consegue manter uma decisão que toma. Por quê? Porque quando era criança, não foi disciplinada. Deixa eu ler alguns versículos para você. Em Êxodo, capítulo 20, verso 12, Ele diz, crianças, obedeçam, isso aqui é um dos 10 mandamentos. É tão fundamental que entre todas as coisas que Deus escolheu colocar nos 10 mandamentos, junto com adorarás somente ao teu Deus, não farás para ti imagens e esculturas, dentro das 10 coisas mais importantes Ele colocou, filhos, obedeçam os seus pais. E pelo outro lado da moeda, pais, ensine os seus filhos, discipline os seus filhos a te obedecerem. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, ele diz, obedeça os seus pais, para que vivas uma vida longa e próspera. Uma vida longa e próspera. Quando um pai e uma mãe não têm esse cuidado, esse trabalho, não se destaca, não quer se esforçar, quer ser amiguinho, não quer ser pai, quer ser amiguinha, não quer ser mãe, quer ser bem vista, e não disciplina como Deus manda, não ensina, e não é uma tarefa fácil. Você na verdade
você está sendo um grande obstáculo para o seu filho prosperar. Você está sendo uma pessoa, um instrutor negligente. Você está contribuindo para a derrota e a falta de sucesso na vida do seu filho. E por isso, Deus vai te cobrar. A Bíblia diz que as crianças são herança do Senhor. Essa criança não é sua. Por isso você tem que descobrir o que Deus quer dessa criança e faça. E você será bem-sucedido. E será abençoado. Você não esquece disso nunca. Essa criança não é sua. E um dia Deus vai tomar essa criança de você. E sabe o que é a nossa missão como igreja? Eu decidi alguns tempos atrás. A minha missão não é ser popular. A minha missão não é você achar graça de todas as minhas mensagens. A minha missão é que o seu filho não vá para o inferno. E algumas pessoas vão aderir a essa filosofia e vão lutar com as suas crianças e vão colocar a Bíblia em prática em suas vidas, porque gostam das mensagens, gostam de mim. Parabéns, nós vamos chegar junto com as suas crianças. Mas não interessa, você pode não gostar de mim, nem das minhas mensagens. O importante é que suas crianças cheguem no céu. Gente, crianças que não têm disciplina têm menos chance de salvação. É no aprendizado de que toda ação tem uma consequência. Que a criança entende o resultado do pecado. E que existe consequência. E que um dia essa consequência é irreversível. As pesquisas psicológicas de psicólogos de vários, e isso já é pesquisas muito antigas, dizem que numa criança, a criança ela vai ter um conceito de Deus como ela tem do pai. Se o pai é ausente, a criança vai achar que Deus é ausente. Se o pai é amoroso, vão crer num Deus amoroso. Se é um pai desleixado, a criança vai pensar que Deus não se importa. Por isso, não se esqueça que Deus te deu essa herança, é dele o filho, e você precisa procurar saber como é que ele quer que você crie. Não é como a sua mãe, sua avó, sua bisavó, como a vizinha, como a psicóloga quer que ela seja criada. Você tem que saber como Deus quer que a sua criança seja criada, porque é a Deus que você vai responder. Provérbios capítulo 12, verso 1, diz que quem ama a disciplina, ama o conhecer, o conhecimento. Numa outra versão, diz assim, quem ama a disciplina, ama as disciplinas. Hoje, um dos problemas que nós temos nas escolas, no aprendizado, é que as crianças não têm foco, não têm disciplina, não têm, porque não foram ensinados quando pequenos. E não conseguem se esforçar, não se conseguem ter a disciplina que é necessário para se adquirir conhecimento. Não conseguem ter a disciplina de leitura. Você sabia que as pessoas que leem muito até os 18 anos vão atrasar, se forem ter Alzheimer, vão atrasar em 5 anos a vinda desse mal sobre as suas mentes? Mas tem crianças que com 18 anos ainda não aprenderam, não conseguiram nem ler um livro por inteiro. Sabe por quê? Porque não foram ensinados disciplina quando pequenas. A hora de você ensinar a disciplina é quando pequenas. No livro de Provérbios, capítulo 13, verso 18, a Bíblia diz que sem disciplina, o seu filho vai ser pobre. Veja a maldição que você está trazendo sobre o seu filho por não disciplinar. Você pode achar que você está sendo boazinha, que você está sendo bonzinho. Deixa eu falar o que está acontecendo aqui só nesse último mês. Em um mês aqui de mensagem sobre esse assunto. Eu tenho mães que estão vindo comigo e dizem que as suas filhas foram transformadas. As suas filhas adolescentes, as suas filhas crianças foram transformadas só por aquilo que nós falamos sobre o celular.
Gente, Deus chamou você para ser o instrutor dessa sua criança. E nós temos que levar com seriedade essa nossa tarefa. E você teve a sorte de cair numa igreja, talvez a igreja que dessa cidade mais se interessa na sua criança. Aproveite esse ensejo. Aproveite para aprender com aqueles que têm conseguido. Peça ajuda. O provérbio diz: se andares com os bons, serás bom, se andar com os sábios, serás sábio. Você tem uma chance de ser um bom pai, uma boa mãe. Nós temos mães e pais excelentes. Se você não souber disciplinar o seu filho, vá conversar com pessoas como o pastor Leandro, a Fabiana, o Wendel, a Socorro, Nelson, a Adriana. Pessoas que você vê que eles estão passando por isso e eles têm conseguido criar os seus filhos. Eu posso dar para você um tutor particular para ajudar, mas você tem que ajudar-se a si mesmo. Você tem que seguir essa ajuda que eles te dão, porque fizeram biblicamente e hoje seus filhos têm sucesso. Os seus filhos têm sucesso. É isso que nós queremos. Nós não queremos que sua criança todo o tempo ache você a amiguinha dela, porque um dia ela vai ser sua inimiga. Um dia vai ser como aquele jovem que disse: às vezes eu odeio a minha mãe, porque ela não forçou nada na minha vida, e hoje eu tenho uma luta para adquirir conhecimento. Eu tenho uma luta nos meus estudos. Eu tenho uma luta para fazer qualquer coisa que eu não queira. Disciplina é aprender a fazer aquilo que você não gosta de fazer. É fazer o que você precisa fazer, o que é certo, o que é correto, mesmo quando as suas emoções clamam contra. E se você não tiver disciplina, você vai ter uma vida completamente derrotada. Por isso, pais, você deve obedecer a Deus em começar quando as suas crianças são bem pequenas. Alguém falou outro dia: eu vou começar a dar instrução para o meu filho quando tiver 3 anos. 3 anos você já perdeu a grande janela de oportunidade. Você precisa estudar um pouquinho de como a criança se desenvolve nos primeiros 3 anos. Depois de 3 anos você já perdeu a maior oportunidade da sua vida. Inclusive essa mãe diz assim: eu posso até um dia dar uma havaianada na bunda da minha criança, mas eu só vou dar depois dos 3 anos, quando ela consegue entender. Não, depois que ela entende, você não precisa e nem deve mais usar a punição física. A punição física, aquela palmada que você dá na bunda, aquela havaianada que você dá na bunda dela, é antes dela conseguir entender. Deixa eu dar um exemplo. Uns tempos atrás, um garoto, sabe o que dá? Não dá aquelas minhocas na cabeça de garoto? Garoto de 6, 7, 8 anos. Dá minhoca. Provérbio diz: a cabeça de menino está cheio de leseira. Para os nossos amigos que nos assistem na internet, isso é bobagem. Leseira é uma palavra amazonense, né? Cheio de minhoca, cheio de leseira, cheio de besteira. O jovem, sabe o que ele fez? Vinha um ônibus na rua dele. O ônibus cheio de passageiros. Ele pula na frente do ônibus, a poucos metros, e faz assim. E o ônibus freia, todo mundo se arrebenta. Aí ele pula fora e corre. A mãe descobriu. Essa aí tem que levar peia. Sabe para quê? Para não levar a cadeia mais adiante. Aquela palmada, veja só, eu não estou falando, alguém me mandou um e-mail preocupadíssimo que se eu falasse sobre isso. Olha, não sou eu que estou falando disso. Leia a Bíblia, eu estou falando muito menos do que Deus. Deus fala e eu nem uso os termos dele, porque eu posso ser preso se eu usar o termo que Deus usa.
O que eu falei na semana passada é que a lei do governo está errada porque ela contradiz a Bíblia. E está na hora de nós levantarmos e nós escrevermos nossos senadores antes que passe aquela desgraça daquela lei da palmada. É isso que eu estou falando. A lei não pode interferir com a verdade de Deus. Os governantes, uma governanta do Rio Grande do Sul, ela não pode determinar o que nós podemos ensinar. Isso infringe no nosso direito, nossa liberdade religiosa. Um senador não pode dizer que nós não podemos ensinar que o homossexualismo é pecado, porque é isso que Deus diz, assim como as outras perversões sexuais. E nós temos que defender nossas liberdades. E os crentes estão muito parados. E os senadores crentes estão se dobrando. Eu li essa semana, eu vi quem são os evangélicos se dobraram a uma mulher do Rio Grande do Sul, nessa questão da palmada. Gente, nós temos que tomar medidas. Satanás quer os nossos filhos no inferno. E ele está fazendo tudo para que isso aconteça. Eu hoje recomendei, já saíram em todos os livros. Como nós estamos numa nova época, você tem que ser mais esperto. Existe um livro chamado Transforme a Sua Criança até Sexta-feira. Pegue esse livro, aprenda, leia, decore e faça, e haja. Vai ajudar muito você. Porque assim, a maioria de nós aprendeu tudo errado. Os pais só sabiam disciplinar o filho de um jeito. É no grito e na porrada. Isso está errado, isso é antibíblico. Não tem nada a ver com a disciplina que Deus ensina. Leia a sua Bíblia. Provérbios é um livro inteiro de instrução de criança. Ele começa dizendo, quando eu era pequeno e tenro, meu pai me ensinava. Então a pessoa passou e-mail achando que se eu lesse esses versículos, o povo ia sair e iam quebrar a cabeça dos filhos. Primeiro, eu acho que o povo aqui não é tão idiota assim. E se for, Deus os acuda. Você sabe o que é disciplina? Você sabe. Mas você tem que aprender outras formas. E depois que a criança passou daquela hora, veja só, aquela palmada é só quando a criança ainda não tem entendimento. E ela tem que entender que se ela colocar um prego dentro, ela vai levar um choque que vai matá-la. E você dá uma palmada na mão dela, na hora que você vê aquilo acontecer, você dá uma palmada para ela entender que aquilo tem consequências, porque é pior ela morrer. É para isso que serve a palmada numa criança que não tem entendimento ainda. É naquela hora que ela te desafia. E somente nisso. E não precisa fazer a separação do bumbum dela, do corpo dela, de tanto bater. É uma, duas palmadas. Use a sua mão, se você tiver medo, porque a sua mão vai doer também. Agora, uma vez que a criança tem entendimento, as palmadas não funcionam mais. Outro erro que os pais fazem. O que funciona quando a criança começa a ter entendimento, ela tem que entender que todo comportamento tem consequências. Você faz escolhas e você arca com as consequências. E esse livro vai ajudar você, porque geralmente nós dobramos quando a criança começa a chorar e fazer beicinho, e começa a fazer as suas dramatizações. Nós cedemos, ensinamos para o filho uma coisa errada. Que os seus atos não têm consequências. Que Deus, que nós podemos dar um jeitinho em tudo. Mas tem um momento que nós não vamos dar jeitinho. É na hora da entrada para o céu. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Todos os jeitinhos são mentiras. A Bíblia diz que não tem jeitinho. Isso tem que ser resolvido aqui e agora. Então você ensina isso para os seus filhos. Você ensina tirando aquilo que é importante para eles, que eles gostam, como por exemplo, deixa eu repetir, celular, computador, videogame, passeio na casa dos amiguinhos. Não tire igreja, é o único aliado que você tem.
Mas você precisa, isso Deus ensina. Olha, todo pai aqui devia ler pelo menos 2 vezes por ano o livro de Provérbios. E se possível todo mês. É um capítulo por dia. Isso vai te dar tanto entendimento, tanta sabedoria para criar os seus filhos. Provérbios 5, 23 diz: o teu filho vai morrer se lhe faltar disciplina. Quem ama o seu filho, disciplina. No 22, 15 fala sobre a vara, aquela palmada. 23, 13 diz assim: não retenha a disciplina, não segure a disciplina. Deus fez você para ser o tutor, não o amigo do seu filho. E sim, disciplina é mostrar o caminho, é ensino. Não é bater e gritar. Aliás, você nunca deve gritar com seu filho. Você fala uma vez e depois disso tem consequências. Você não precisa berrar. Tem mãe que diz: o meu filho só obedece se eu gritar, gritar. Não, é porque você ensinou ele isso aí. A minha mãe falava uma vez e eu atendia. Sabe por quê? Porque se eu não atendesse na primeira vez, tinha consequências. Deixa eu dar um exemplo. Você diz para o seu filho: Felipe, leve o lixo lá para a rua. Ah, mas o Felipe está muito ocupado com os estudos dele. Depois, tá, mamãe? Eu estou muito ocupado. O que a mãe faz? 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 Felipe! Maternidade virou muitas vezes sinônimo de loucura. Que grito é esse? Que coisa é essa? Aí começa a ameaçar: eu te mato! Fala um monte de mentira ainda. Fica louco e mente. E depois não entende por que a filha mente lá na diretoria, lá para a professora. Porque você mente para ele, você diz que mata e você não vai nunca matar. Deixa eu te explicar como é que devia ser. Felipe, leve o lixo lá para a rua. Mamãe, eu tô jogando aqui. Vai embora. Chama a Maria. Maria, leva lá o lixo para mim, que eu vou te pagar R$5. E ela pega o lixo. Por R$5, eu carrego até 2 sacos. Aí, na sexta-feira, hora de mesada, os 10 contos do Felipe só vem 5. Mãe, cadê meus 5? Ah, eu tive que pagar para Maria colocar o teu lixo naquela noite. Ah! Eu ia botar. O Felipe vai lembrar da próxima vez que você falar: Felipe, coloca o lixo lá fora. Entendeu? Você não precisa gritar. Você não precisa pegar uma perna manca para bater na cabeça dele. Tá? Você não precisa se estressar. Você não precisa nem pegar cinturão. Gente, Deus quer que você seja inteligente. Deus desafia o povo dele a clamar por sabedoria. E Deus vai dar essa sabedoria. E você está num lugar onde você está adquirindo essa sabedoria. Continue a vir e venha dia 13 de julho. Nós vamos falar de criação de filhos na nossa reunião de casais. Você que cria solteiramente a sua criança, venha também. E venha cedo porque vai lotar. Provérbios capítulo 29, verso 17 diz: quem disciplina o seu filho vai ter paz no futuro. Ou você escolhe teu trabalho, e olha, não é fácil criar filho.
Não é fácil. Para você inculcar um novo hábito no seu filho, você vai repetir aquilo muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Né? Faz parte da instrução para a criança, você tem que ensinar. Né? Aí chega um momento em que aquilo se torna parte da criança. Mas sabe uma coisa? Um dia quando aquele garoto tiver 17, 18, 19 anos, ele não vai estar usando crack. Ele não vai estar enrolado na imoralidade. Você vai ter paz. E um dia ele vai ter uma outra geração e ele vai fazer do jeito que ele aprendeu com você. Essas crianças são herança do Senhor, são do Senhor. Nós temos que moldar e tratar e criar como Deus quer. Nós precisamos estudar essa palavra e não há um livro melhor para isso do que o livro de Provérbios. Uns tempos atrás, um pai chegou e disse: fala para o meu filho, fala para o meu filho o que a Bíblia fala. Sobre o quê? Sobre disciplina, sobre obediência. Sim, senhor. Eu estava esperando uma oportunidade dessa. Eu disse: senta aqui, pai. Senta aqui, filho. Aí peguei o filho pelo gogó, assim. Olha só, a Bíblia diz em Efésios que você tem que obedecer ao seu pai. Aí o pai já estava sacudindo. Quando ele sacudiu assim, eu peguei pela gola. E a Bíblia diz você, pai, que você não deve frustrar o seu filho. Você está frustrando o seu filho. Eu digo, você gosta de usar essa parte do versículo, mas o mesmo Deus que escreveu esse. Deixe de frustrar o seu filho. Se você está frustrando constantemente o seu filho, você tem que saber por quê. Tem alguma coisa errada, venha buscar conselho. Venha descobrir o que está acontecendo. E aqui alguns filhos sabem que eu brigo com o pai também. Por quê? Porque eu quero que o seu filho vá para o céu. Quando eu for arrebatado, quando você for arrebatado, eu quero que nossas crianças todas sejam arrebatadas. Esse é o nosso alvo. Falar nisso, não existe um laboratório melhor do que este auditório, este culto. De vez em quando vem alguém de uma outra igreja evangélica, aí assiste alguns cultos aqui. É tão boa essa igreja. Eu tenho uma sugestão para o pastor. Aí sempre a sugestão é assim: lá na nossa igreja, nós tínhamos um culto de crianças, na hora para que os adultos pudessem assistir o culto em paz. Pois é. Então volte para a sua igreja. Não vem dar palpite aqui. Os meus pastores, né? Ainda bem que eles são bem menos brabos do que eu. Né? Eles me amansam. Eu tenho 2 que me seguram às vezes. Né? Porque olha, quando vem evangelho de outra igreja, que já destruiu, já está saindo da outra igreja lá porque não gostam. Aí vem querer colocar a cultura que eles estão correndo, estão fugindo, querer colocar aqui com seus palpites, olha aqui para ti. Né? Deixa eu explicar para aqueles que estão chegando, inclusive os evangélicos que estão vendo. Porque quando a gente começa a crescer, claro, todo mundo quer um lugar bacana, mas deixa eu falar por que é bacana. Porque Deus nos mostrou algumas coisas que Deus não mostrou para as outras igrejas. Ou nós pesquisamos algumas coisas que outros pastores não pesquisaram. E nós temos interesse nos seus filhos. E nós fazemos um culto para a família. E nós entendemos que é aqui que você vai ajudar o seu filho a focalizar nas coisas de Deus. É aqui que o seu filho, nós queremos que o filho veja o pai cantando e louvando e orando. E alguns pais que se sentam bem ali naquela parte ali, mais ou menos. Você acha que o seu filho não está vendo você dormir durante o culto? Um dia eu vou pegar você de surpresa. Você sabe quem você é. Vocês sabem quem vocês são. E nós vamos, quando você acordar, que alguém cutucar você, vai estar o seu rosto bem aqui na tela.
Um silêncio enorme, só você. Jesus veio e só ficou eu na tela. Gente, o seu filho está vendo você. Você vem para o culto atrasado, você traz o seu menino 30 minutos atrasado, domingo de manhã, você está falando para ele o que você acha de Deus. Nós temos que mudar esses hábitos. Você não entende que você está ensinando para o seu filho valores, você está ensinando o que você pensa de Deus. O filho pega muito mais informação e muito mais caráter e hábito pelo seu exemplo do que pelas suas palavras. Isso é comprovado. Então nós temos que dar o exemplo. E eu sei que é chato você ter que largar o jogo no meio do jogo para chegar no horário. Eu sei que é chato você ter que acordar. Eu também tenho que acordar, mas sabe uma coisa? O seu caso, eu não tenho filhos para dar esse mau exemplo, só os membros. Você tem filhos para dar mau exemplo. Hã? Então deixa eu falar um pouquinho, porque a gente raramente fala nisso, mas eu acho que é importante. Deus tocou no meu coração há mais de um mês agora, chega, pesa. Né? Eu, na verdade, hoje falei para minha esposa, digo, eu não vou pregar aquela mensagem, está pesando demais, eu acho que já foi demais lá na igreja. O pessoal já está saindo assim, sangrando. Aí eu preparei uma outra mensagem, passei a tarde todo dia preparando outra mensagem. Eu cheguei aqui, Deus disse, coisa nenhuma, você vai dar a mesma mensagem. Quando eu sentei ali, eu continua a mensagem, termina a mensagem. Deus quer isso. Vamos falar um pouquinho aqui no nosso auditório. Um lugar lindo. Primeiro, quando você vem para o culto, quando você chega aqui, chegue 10 minutos cedo. Você que tem família tem que chegar 10 minutos cedo. Pode chegar em cima da onça. Você chega 10 minutos cedo, aí quando chega bem ali, você diz, olha, hora de pipi. Todo mundo fazer pipi. Todo um banheiro fazer. Mas eu não preciso, papai. Vá fazer pipi. Esprema. Mas eu não preciso, papai. Tá bom, mas se você precisar durante o culto, você vai mijar a sua calça. E eu não vou ter dó. Eu não preciso, tá? Aí vem. Aí, papai, eu estou testando, papai. Xixi. Deixa eu fazer xixi. Tá? Eu faço questão. Moisés já disse que ele limpa sem problema algum. Sabe por quê? Nunca mais o seu filho vai fazer xixi. Nunca mais. Eu fiz isso uma vez, só uma vez. Era hora da merenda, era hora de fazer xixi. Mas você acha que o Davi ia fazer xixi? Não! Tinha muita gente para pegar na manja do cola. Né? Aí bateu a campa e eu corri, não deu tempo de fazer xixi. Aí eu fui para a sala, eu estava tão apertado. E era daquelas professoras que davam uma bronca horrível. Né? Aí eu apertado. Aí chegou uma hora que não resisti mais. Né? Minha bexiga. Aí... Aí eu só olhei para ver se já estava pingando. Meu irmão, os meus coleguinhas de sala de aula garantiram que nunca mais eu fizesse isso. Meu irmão, nunca mais o seu filho vai fazer xixi. Não vai. Os seus coleguinhas... Xixou a calça, foi? No outro domingo, quando você chegar a hora de pipi, ele vai correr para o banheiro. Né? E sabe uma coisa? Nós toleramos isso porque nós somos uma família, nós entendemos que isso faz parte da educação do seu filho. Quando seu filho chega aqui, você precisa pensar antes de chegar, dependendo da idade do seu filho. Se o seu filho é pequeno, de 1 ano e meio, 2 anos, você tem que pensar antes. Claro que a sua criança não vai ficar uma estátua aí assistindo o pastor Davi. Claro que não.
Se tivesse um pastor que assiste, seria eu, né? Seria a mim, mas nem a mim não assiste. Criança pequena não vai, não sabe. Aí você tem que trazer os brinquedos para sua criança. Traga 3 brinquedos. Por exemplo, esse aqui, né? Não traga isso aqui. Não traga um brinquedo que vai perturbar todo mundo perto de você, tá? Tem pai que traz aquele carrinho. Eu vou nhenhar em você, tá? Ah, entendi. Brinquedo que não faz barulho. Não, bola não. Bola vai para debaixo do banco, aí lá vai o menino que nem tartaruga, né? Isso sim. Olha só uma zebra, né? Uma zebra. Aí a criança fica... Agora, você tem que trazer 3 brinquedos, talvez 4, tudo assim que não faz barulho. E não dê tudo de uma vez. Tem pai que... É igual aquele noivo que eu falei, eu até falei para o Moisés, graças a Deus que ele não vai fazer isso. E também presta atenção, Raif, tá? Vocês que são noivos, não faça isso. Você não pode assim, no primeiro mês, fazer muitas coisas estrondosas no romantismo para sua mulher, senão o resto da vida vocês vão ser escravos. Você tem que começar bem pequeno, né? Na primeira semana, depois que casa, você... vamos comprar um churrasquinho, né? Aí ela pensa assim... Uau. Aí ela já... Poxa, ele é romântico com churrasquinho. Aí da outra vez, churrasquinho com farofa, né? Porque se você chegar logo com... Se você chegar com 2 dúzias de rosa, meu irmão... Até o final da sua vida, você vai estar trazendo assim um caminhão cheio de flores, né? E vai te custar muito dinheiro. Então, comece devagar. Então, quando você trouxer brinquedo, não traga aquele monte e joga tudo lá. Ah, tá aqui, brinca com isso. Não, é um por vez. Você dá esse, porque o menino de 2 anos, ele vai brincar assim, mais ou menos, 2 minutos. Aí cansou. Aí você pega esse e dê esse. Não. Aí você dá esse. Esse aqui é um que eu emprestei. O kit, tem até uma sacolinha. É um kit do Natan, do Sérgio e da Marta. 2 anos. E antes do culto, eles pegam o kit dele. E ele vem para a igreja. Assim como você deveria trazer a sua Bíblia, ele traz o kit da igreja. E aqui, olha só. Eu conversei com alguns pais, não pega aqueles de pintar. Você pode pegar o de pintar de vez em quando, mas não pega esse que você desenha melhor, que demora mais. Se for pintar, ele já pintou, já quer outro. Não. Esse aqui não, ele vai fazer o desenho primeiro, depois vai pintar. E olha só, já tem aqui o lugar. Uma ideia, olha, a gente fazer para vender aí. A gente vende lá fora, né? Camelô. Aí você pega os lápis de cor para ele desenhar, ele desenha. Aí daqui um pouco... Me dê. Tudo aqui na base da troca. Me dê. Aí ele troca e ele agora ganha. Você pode até fazer demorar mais, você dá uma cor por vez, né? Aí você dá um outro brinquedinho. Pode ser um desses, se não fizer muito barulho, tá? Onde ele só anda assim. Não pode ser uma coisa que faz barulho, porque a sua obrigação é ensinar o seu filho a respeitar os outros que estão tentando ouvir a mensagem. Não traga coisas assim, olha. Então você precisa pensar, você tem que pensar um pouco. Deus deu essa cabeça para você pensar. Principalmente quando você está criando filhos. E você então traz a sua sacola, traz as suas coisas. E você tem que criar esse hábito. Traga também um pouquinho de água. 2 bolachas, né? E não dê as 2 bolachas de uma vez, dê meia bolacha, entendeu? Outra coisa, por exemplo, eu estava falando do pipi. Olha só como às vezes a gente não pensa, né? O menino chega, vai fazer pipi.
Ótimo, até aí, ó. Aí o menino, papai, me compra uma Coca-Cola. Aí você vai e compra uma Coca-Cola. Sabe o que a Coca-Cola faz? Ela entra aqui e sai aqui. Tá? Em meia hora. Gente, você não pode fazer isso. Papai, eu estou com tanta sede. Então nós vamos tomar água ali no bebedor. Né? O bebedor ele vai tomar assim, menos do que um cafezinho de água, porque não é café, não é água, não é que ele está com sede, ele quer Coca-Cola. Entendeu como é a coisa? Outra coisa, depois que o seu filho fica maior, por exemplo, olha, quando ele já tem 3 anos, você, toda a família tem que ter uma Bíblia de criança. Tem várias Bíblias. Eu aprendi a minha Bíblia estudando o gibi. Não, eu não tinha, mas o meu colega ia para o culto, ele tinha assim, aqueles desenhos. Tinha 10 desenhos na Bíblia todinha. Poxa, eu ficava olhando aquilo ali, me imaginando ali. Poxa, era muito legal. Eu ficava. Você tem que pegar uma Bíblia para sua criança. Agora veio essa Bíblia, essa aqui está R$55, alguém me falou. Que tem 110 histórias. As histórias principais do Novo e Velho Testamento. Olha só. Entendeu? Olha só. Para sua criança de 4 ou 5 anos. Isso aqui é fantástico. Você tem que pensar. O que eu estou dizendo? Nós temos que pensar. As crianças não vão acontecer. A única coisa que aconteceu foi o nascimento deles. O resto tem que ser programado. Quando a sua criança já tiver 6, 7, 8 anos, aí você já começa a ajudar a focalizar que vai fazer dele um aluno melhor. Você diz, olha, é o seguinte, nós temos aqueles esboços que você... Mas olha, às vezes os pais dizem, pastor, tem prêmio hoje? As crianças, tem prêmio. Tem, e é você que vai dar. A igreja só dá de vez em quando para as crianças não saberem quando vai acontecer, mas você poderia, é o seguinte, preencha aí tudo direitinho, e no final eu vou fazer 3 perguntas sobre a mensagem, aí o pai vai ter que anotar também alguma coisa, né? Aí eu vou fazer 3 perguntas, e se você acertar, aí nós vamos comer uma fatia de pizza. Eu quero é ver se o menino até de 12 anos vai prestar atenção desse jeito, né? E aí você faz as perguntas e olha, se ele não acertar, claro, tem que ser perguntas dentro da ideia, não é assim, quantos capítulos tem a Bíblia? Não, tem que ser da mensagem, tem que ser sobre a mensagem, e tem que ser aquilo que foi bem basicão, e se não acertar, dizer, olha, infelizmente não tem pizza. Não tem pizza hoje. Na outra semana, você presta mais atenção. E você ainda ajuda. Olha, a minha mãe era fantástica. Eu fui aluno dela de latim. Eu só tirava nota 10. Sabe por quê? Porque ela dizia, Davi, estuda. Estuda isso daí. Estuda isso aqui. Estuda. Eu não quero que você faça feio na minha aula de latim. Rapaz, 2 anos depois eu estava dando aula de latim. Ela me ensinava, ela dizia, então você aí, quando você está aí no culto, você ajuda a sua criança com aquelas anotações. Você ajuda ela a entender o que está acontecendo. E depois você vai premiar. Mas aí fica muito fácil. Pois é isso, deixa de ser doida, é isso. É isso que falta na nossa educação. É falar para a criança o que ela tem que aprender, ajudar ela a aprender e depois fazer uma prova sobre aquilo que ela aprendeu. Isso é educação. Não é uma prova para tentar eliminar todos os que não são tão bons quanto os outros. Educação é outra coisa. E você vai ensinar isso aqui. Você vai fazer do seu filho um dos melhores alunos da sua escola. E você usa esse lugar para isso. Você vai ter, de manhã eles têm uma chance fantástica de aprender. Estão aprendendo. E você vai usar esse momento à noite para você ajudar eles a serem um bom aluno. E além disso vão estar crescendo e um dia vão para o céu. Porque aprenderam a prestar atenção. Porque você deu disciplina. Tem um casal aqui, a Thalícia e o Daniel. A filha deles deve ter 2 anos, né? A menina? 4 anos já. Aí o que eles fazem? 4 anos já está na hora de começar a fazer anotações. Mas, de qualquer forma, quando eu tinha 3 anos, pelo menos, aí ficava um aqui, esticava as pernas, e o outro ali. E o espaço da criança era aqui. Ela podia ficar aqui dentro. Tá? Outra coisa. No primeiro culto, bem pior do que esse, e eu estou falando, eu sei que aqui tem bem menos crianças. E infelizmente, parece que todo mundo que tem criança pequena inventou que agora vem para o primeiro culto. Né? E eu tô mandando de volta eles para cá, por isso que eu estou preparando vocês. Tá?
Eu estou querendo hoje, eu já convidei um monte deles para voltarem para esse culto. Por quê? O que eles fazem? O que eles fazem? Olha só, tem gente que não pensa, sabe? Às vezes dá vontade, às vezes eu digo, por isso que esse menino é burro. Eu tenho uma criança, eu tenho 2 crianças. Essa outra pessoa, meu amigo, tem 2 crianças. Outro amigo tem 2 crianças. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos sentar junto? Vai virar um circo. Não, você senta longe. Você vai, olha só, aqui só tem adulto. Você bota uma criança aqui. Vem sentar, você que tem criança, senta aqui. Aqui nesse. Eu quero ver se a sua criança vai aprontar. Não vai. Eles vão ajudar. Né? Sente com o seu grupo de oração. Tá? Se não tiver outras crianças. Você tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar o bem da sua criança. Não quem é o meu amigo, quero estar perto. Entendeu? Eu sei que eu estou sendo assim um pouco satírico, um pouco assim. Mas às vezes eu me frustro com isso daqui. Vamos pensar, gente. E eu sei que você é a primeira geração que pensa nessas coisas. A sua mãe não pensou, sua avó muito menos, e sua tataravó nem sabia o que era isso. Tá? Por quê? Porque não tinham esse conhecimento de Deus. Mas nós não temos mais desculpa. Nós temos, e Deus tem nos colocado no lugar, e a quem muito Deus dá, muito Deus cobra. E você vai ter um filho fantástico, de sucesso, próspero. Faça essas coisas, experimente. Nosso auditório silencioso. Nosso auditório é silencioso, se a criança pequena, né, até 2 anos, começar a chorar, leve para ali. Se você quiser depois voltar, depois que ela parar, volte para cá, para sua criança sempre entender que aqui é o lugar principal. E lá você assiste a mensagem. Mas não fica conversando com o outro, porque se eu ver daqui, eu detono daqui mesmo. O que você está fuscando, né? Entendeu? E agora tem um sonzão lá que nem criança berra, nem o berro da criança não apaga, né? Então veja só, isso é importante. Agora, se você quiser voltar, você volta. Se quiser ficar lá também, eu já instruí os anfitriões, porque nós tivemos um probleminha, que um anfitrião, aquilo que era nosso costume se tornou uma lei. Não era lei, né? O ideal é que você volte para você ficar com a sua família. Mas se você quiser ficar assistindo lá, tudo bem. E reveze com seu marido, para não ficar toda vez a mulher ali. Homens. Os homens, quando levam a criança, tem homem que gosta de revezar. É o mesmo homem que dorme. Aí ele vai ali atrás, ele vai lá fora e fica no gramado, a criança pulando por cima dele, tipo uma cabra, né? Você tem que ensinar o seu filho que lá fora é mais ruim do que aqui dentro. Entendeu? E lá fora não é tão legal do que aqui. Você pega o seu menino e você... Vamos sentar aqui, você bota perto de um formigueiro. Aí você, pois é, lá dentro é melhor, não tem formiga. Entendeu? Se você lá fora faz uma festa, como é que o seu filho vai querer ficar aqui? Entendeu? Você tem que pensar. Deus deu isso para pensar. Isso aqui não é só para separar as orelhas, não, tem que pensar. Né? Nós temos que pensar. Esses filhos são preciosos e vão passar uma eternidade ou com Deus ou longe de Deus. E nós não podemos perder essa oportunidade porque só vem uma vez. Nós não podemos experimentar, é só uma vez. Nós só temos uma chance com essa criança, nós temos que acertar na primeira. Leia o livro de Provérbios. Venha, dia 13 de julho. Peça de Deus sabedoria. Essa criança é do Senhor. E Deus sabe como é que Ele quer que você crie. Veja como é. E quanto mais rápido e pequeno você começar, melhor será o seu filho. Mais caráter, mais sucesso, vida mais longa e mais paz ele vai trazer ao seu coração. Escola dominical. Chegue cedo. O seu horário é 10 para as 9. Tá? Você tem que programar isso. Todo mundo que tem filho, 10 para as 9, 10 para as 9, 10 para as 9. Tá? Segundo, uma vez que você deixa as suas crianças na escola dominical, não vá mexer com eles não. Não vá mexer com eles. Eu canso de ver, o filho está bem, está feliz, aí você vai lá na porta. Olha, deixa eu falar. A maioria do nosso pessoal que trabalha com crianças tiveram mais treino para trabalhar com a sua criança do que você teve para ser pai ou mãe dela. Nós fazemos questão, nós lutamos. Você não imagina como a gente luta com isso.
Então deixa o pessoal fazer o trabalho, eles estão fazendo muito bem, a sua criança está muito bem. Não vai interromper o trabalho deles. Agora, quando terminar, pega o seu filho. Pega o seu filho. Não deixa lá meia hora, 40 minutos. Vamos falar agora de jovens. Adolescentes. Leia aquele livro é fantástico, vai ajudar você. Né? Eu já dei uma dica hoje, como é que o Felipe vai levar o lixo lá. Mesma coisa, com adolescente e jovem, funciona do mesmo jeito. Às vezes o pai chega assim, eu não sei o que fazer com meu filho. Geralmente é a mãe, eu não sei o que eu vou fazer. A minha filha está isso, está aquilo, está outro. Digo, esse filho está sustentando a família? Ou é você que sustenta esse filho? Meu irmão, quando você está com todo o dinheiro, você tem todo o poder. Você entendeu? Como é que você não controla o seu filho? Quem é que lava a roupa dela? Não precisa bater aí, é que os pais só sabem duas coisas, gritar e bater. Não, depois dos 5 anos não adianta você dar uma palmada no seu filho. Você tem que mexer onde dói. Né? A palmada não dói mais. A palmada não tem mais efeito. Você tem que começar a ver o que funciona. O dinheiro funciona para aquele menino de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Funciona. Tira a mesada dele. E não tira todo, não seja ridículo. Não, é porque eu paguei a Maria para levar. Tá? Não grita. Fique calmo. Agora, com o jovem diz, eu não gosto. Olha, você pode eliminar a lavagem de roupa. Você pode eliminar, cozinhar. Quer comer, tem coisa na geladeira, pode pegar lá, viu filho? Né? Eu fiz só para eu, meu papai e aqui o seu irmão. É que você não gosta do que eu faço, faça à vontade, fica à vontade, viu? Aí você deixa na geladeira só aquela carne toda inteira, nem cortada em bife não está. Né? E ovo. Deixa lá. Gente, Deus tem nos dado o com que, falta a gente usar isso daqui para saber aplicar isso e o com que. Né? Não seja dobrado pelos seus filhos. Deus quer que o seu filho seja obediente. Filhos, se você não for obediente, você não vai prosperar. Né? Quase todo ano eu tenho 2 ou 3 que realmente se rebelam e querem sair de casa. E sempre eu chamo o filho e digo assim, olha, você tem que aprender uma coisa muito importante. Na vida se paga por tudo. Né? Para você ter comida, o seu pai tem que ir, ele passa 8 horas por dia, obedecendo outras pessoas para poder trazer dinheiro, para pagar a sua mensalidade, para poder pagar os seus livros, para pagar a sua comida, seu transporte, sua escola, né? Pagar a sua água, pagar a sua luz, seu ar-condicionado. Seu pai, ele tem que obedecer. Você acha que ele faz o que quer? Não, ele obedece lá. 8 horas por dia. Eu digo, acho que se você começar a fazer os cálculos, você é a pessoa mais bem paga do mundo. O seu pai e sua mãe pedem 1 ou 2 coisas para você fazer, e você ganha ar-condicionado, eletricidade, computador, escola, livros, diversão, transporte. Cara, eu quero um emprego que nem o seu. Entendeu? Nós temos que ajudar nossas crianças a entenderem o que elas estão recebendo. Elas são ingratas porque ninguém explica essas coisas. E a Bíblia diz que a criança ela não tem, essa é a tarefa dos pais. Leia Provérbios, gente. Todo pai tem que ler, começar a ler Provérbios. E se não entender, leia numa outra versão, aí volte para essa versão e leia em outra versão. E se não entender, venha perguntar de mim. Não? Nós precisamos educar os nossos filhos. Filhos. Em Hebreus, Deus fala para a igreja e diz assim, gente, coopere com os líderes de vocês, para que seja uma alegria, assim como essa igreja é uma alegria, né? É uma alegria, sinceramente essa igreja é uma alegria. A gente ensinar, liderar, é fantástico. Os pastores sabem que nós somos muito positivos, a gente gosta, os pastores aqui gostam, nós gostamos, é um prazer. Por quê? Porque o povo coopera, todo mundo coopera.
Porque Deus diz ainda, o que você vai ganhar por botar dificuldade para o seu pastor? O que você vai ganhar com isso? E a mesma coisa se aplica a filhos. Aliás, Deus diz o que você vai perder. Você vai perder anos da sua vida e você vai perder dinheiro, e prosperidade, e experiências. Então, você tem que entender que você precisa cooperar com os seus pais. Coopere, deixe de ser difícil. Coopere com seus pais. E agora eu vou dizer uma coisa para os pais, né? Principalmente para as mães. As mães, aquele coração de mãe. Às vezes é tão grande que fica meio bobo esse coração, né? Olha, sempre tem que ser assim. Filho, quando você completar 18 anos, eu não vejo a hora. Eu vou te dar a tua carta de alforria, né? Você vai embora, você vai escolher o apartamento que você quiser, você vai pagar o aluguel, você vai pagar a luz, a água, né? Ou então aprenda a fazer um gato. Você vai pagar a sua faculdade, você vai pagar os seus estudos, e olha, eu não vou dar pitaco na tua vida, eu não vou dar pitaco na sua vida. Eu vou falar, fale isso. Eu tenho 2 ou 3 pais que fizeram isso com aquele filho rebelde. Aí o filho saiu com 6 meses, papai, me aceite de volta, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me aceite apenas como um servo. Se eu pudesse só deitar numa cama que tem perna, porque o meu nem perna tem. E hoje estão caminhando com o Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Isso também Deus ensina. E para os filhos, você que acha que sabe tanto, que sua mãe só maquina formas de destruir a sua vida. 18 anos, enquanto lá, calma. Faça como José, aprenda tudo que você puder enquanto está na cadeia, né? Porque se José tivesse fugido, quando ele era escravo, 2 coisas teriam acontecido. Ele teria sido morto, por ter fugido, ou ele teria tido sucesso em fugir e nunca teria sido primeiro-ministro. Crianças, não procure tão rapidamente fugir da cadeia em que você mora. Dê graças a Deus que Deus botou uma cadeia ainda com a cela está com almofadas, né? Aquela cela dura. Sua cama ainda tem um colchão, não tem não? Podia ser pior.